Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, aleluia. Que glória é essa que caiu essa madrugada? Meu Deus, e continua caindo, né? O profeta tá orando com tudo, aleluia. Que forte, toda a honra, toda a glória ao Cordeiro de Deus, amém? Nós estamos muito felizes com tudo aquilo que Deus tem feito. Aleluia. A gente está sendo muito forte esses dias de oração. Está sendo muito forte aquilo que Deus está fazendo. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Amém? O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Você tá tomada? Eu tô toda suada, fico suada, né? Liguei o ar-condicionado, mas fui tomada da glória do Senhor. Glória a Jesus. Que cheiro maravilhoso invadiu meu quarto. Uau, Eveline. Eu, quando vi o cheiro, né, o perfume sair, eu falei, o povo vai sentir cheiro agora. Delicioso. Cheiro de... Eu vi, gente, eu vi as bandejas, é que assim, eu não consigo orar com tudo que eu tô vendo. Mas eu via, depois que eu comecei a falar do perfume, bandejas com pães sendo distribuídas. Eu esqueci de... Não sei se eu falei, se eu não falei. Mas eu faço assim, eu vou tentando orar e ver e falar ao mesmo tempo. É aquela atropelo da gente ver e tentar orar naquilo que a gente tá vendo. Jesus é lindo. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Oh, aleluia. Cheiro de mirra. Eu passo óleo para dormir todo dia. Passo óleo no ouvido, no olho. Passo óleo em tudo. Você é assim também? Eu tenho 2 potinhos de óleo, 3 potinhos sempre do lado do meu quarto. Aí eu me passo o óleo todinho. Aí eu passo o óleo. Eu falo, Deus, me leva para outra dimensão. Eu falo assim, Deus, ó, estou indo dormir, mas onde se o Senhor quiser me levar para outra dimensão, quiser me revelar o oculto profundo, escondido, pode me levar. Amém? É forte, né? Glória a Deus. Aí eu falo, Deus, me faz dormir no Kairos, porque no Cronos eu não tenho muito tempo, não. Eu preciso de uma dimensão de tempo onde eu consiga descansar. Glória a Jesus. Apóstolo, eu coloquei hoje o óleo dentro do pote. Uau! Estou no hospital trabalhando. Uau! Uau! Glória a Deus. Glória a Jesus. Meu Deus, é forte. Toda a honra. Gente, Gênesis 20, tá? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Gente, o nome de Jesus, ele carrega todo o poder. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que estão na campanha. Quem sentiu ontem, até ontem, 6 horas da tarde, um ataque? Uma opressão? O diabo tava furioso, mas foi só até ontem, 6 da tarde. Entrou o Shabat, acabou. Entrou o Shabat, a guerra, pá! Entrou o Shabat, eu senti o Senhor derrubando as fortalezas, amém? Ontem, não só eu, mas eu via um ataque, o diabo muito irado, até 6 horas da tarde. Entrou o Shabat e acabou. E, gente, pra mim, sentir guerra é porque o trem tá feio. Porque é muito raro eu sentir uma batalha, muito raro. E eu senti no dia de ontem uma opressão. Eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Aí o Senhor falou, resiste, porque Ele está furioso. E aí essa madrugada, eu comecei a orar, o Senhor falou assim, entra na casa dos intercessores no mundo espiritual e começa a arrancar as setas, os dargos na garganta. Eu via seta, dargo na garganta, cada oração. Amém? Então, queridos, depois ontem, por isso que eu falo, o sábado, o sábado, né? O Pessah é poderoso, mas ontem, quando nós entramos no Pessah, ontem, quando nós entramos no Shabat, certo? A glória de Deus, eu senti a manifestação do Pai, amém? Quando você sentiu um dargo, sabe, é uma pontada que você sente na costela, você sente, você vai fazer assim, ó, mesmo que você não tá vendo nada, eu arranco agora em nome de Jesus todo o dargo,
Pai, cura toda flecheada que eu levei. Porque, queridos, o campo de batalha você leva também, mas você leva no espírito. E às vezes é tão forte que você sente na carne. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Shabbat Shalom. Amém? Shabbat Shalom é o sábado. Amém? Começa ao pôr do sol. Ontem, sexta-feira, é o sábado. Gente, Deus não santificou esse dia à toa, não. Ele é poderoso. Ele é um dia que favorece o povo dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Hoje nós estamos na terceira madrugada, né, amor? Hoje foi a terceira? Foi, né? Terceira madrugada? Isso. Hoje foi a terceira madrugada. Amém? Glória a Deus. Hoje eu acordei com a garganta doendo. Fiquei o dia assim, mas à noite. Glória a Deus. Glória a Deus. É forte, querido. Nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus manda a gente fazer. Então, quando você está orando, tá? Quando você está orando e Deus mostra para você arrancar, para você levantar, para você marchar, para você passar um olho, você vai lá, meu querido, faz atos proféticos. Movem as estruturas. Amém? Move, porque demonstra a fé também que você tem. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Que você continue posicionado. Aleluia. Vamos estar orando para nós começarmos? Amor, coloca aí Gênesis 20, fazendo favor. Não sei se a pastora Bruna entrou. Ó, glória a Jesus. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus. Pai, eu te glorifico, eu te agradeço, eu te enalteço, Senhor. E digo que Tu és o único, Pai, que deve ser adorado, não há outro, Senhor. Revela, Pai, aquilo que está por detrás da letra. Dá, Senhor Deus, para nós revelação. Amigo Espírito Santo, Tu és bem-vindo sobre esse ambiente. Tu és bem-vindo sobre este local. Em nome de Jesus. A primazia é sua, Espírito Santo, porque nós te amamos. A primazia, Espírito Santo, de qualquer coisa que nós fazemos em nome do Senhor, é através de você, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Vem sobre esse devocional de forma sobrenatural e estrondosa. Aleluia. Queridos, abram aqui, amém? Em Gênesis 20, tá? Gênesis capítulo de número 20. Vamos estar lendo aqui agora, amém? Abraão mente para Abimeleque. Abraão se mudou para Neguebe ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: esta é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Peraí, Sara de fato era irmã, só que ele omitiu a coisa mais importante, que era que Sara era esposa. Então, queridos, a omissão ela tem um peso de mentira também, tá? Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Olha só, 2 vezes, é que você não pegou aqui. Em outra ocasião, Abraão fez a mesma coisa. Nós estamos vendo um padrão. E você sabe o que eu observo? Há uma iniquidade aqui. Para que Abraão caia na mesma cilada. Só que se nós não quebrarmos a iniquidade, ela volta. Deus, é como se você volta a repetir o ciclo com outra pessoa, com outras personagens. É o mesmo contexto. Para Deus ver qual é a ação que você vai tomar. Mas olha só, Abraão apresenta ela como irmã. No verso 4, Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse o Senhor: castigarás uma nação inocente?
Não foi Abraão quem me disse, ela é minha irmã? Mas a gente sabe que na outra ocasião, o rei havia tomado Sara. Amém? E ela própria afirmou, sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu, sim, eu sei que você é inocente, por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela e ele orará por você, pois é profeta. Então, grife essa palavra aqui. Abraão é profeta. Amém? Ele é um intercessor de Deus e ele é profeta. Então, você viverá, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Aqui eu estou no verso 8, Gênesis 20, verso 8. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e sem demora reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, os seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer este tratamento que nos torna a mim e ao meu reino culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu, pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus e vão me matar para ficarem com a minha mulher. Além do mais, ela é de fato a minha irmã por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela, faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então a gente vê que Abraão tinha medo de morrer. Abraão ficava ressabiado, né? Porque imagina, gente, o nível de matança, de abusos que tinha, né? Então Abimeleque pegou as ovelhas e bois, servos e servas, e deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse, veja, minha terra está à sua disposição. More onde lhe parecer melhor. E disse a Sara, estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas essas testemunhas, para reparar qualquer dano que eu tenha lhe causado. Assim todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas ovelhas, de modo que pudesse ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Olha só o que aconteceu aqui. Abraão omitiu algo, mas Deus tinha uma aliança com Abraão. E por causa dessa omissão, o que aconteceu? Deus aparece no sonho do rei. Queridos, você não tem noção o que é ter... Abraão errou feio, porque ele deveria ter confiado no Senhor. E tem muita gente que está omitindo as coisas, está contando mentirinha para não se dar mal, para isso e aquilo, e está deixando de confiar no Senhor. Com Deus não tem meio termo, queridos. Para de repetir ciclo que já tinha que ter encerrado, ciclo da mentira, ciclo da omissão, ciclo de você ficar fazendo dívida de novo, fazendo as mesmas coisas de novo, amém? Então o medo não pode te fazer mentir. Porque se o medo te fizer mentir, porque você ainda não confia no Senhor totalmente. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então se você mente, se você omite, se você esconde as coisas, se você faz as coisas erradas, você está agindo como um filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, amém? Certo? Então, a gente vê aqui que Deus tem o que? Uma promessa com Abraão. Deus tem uma aliança forte com ele. E Deus não deixa o rei tocar em Sara. Deus não deixa o rei tocar em Sara. E ele aparece no sonho do rei. Imagina o temor, né? Imagina... Não, e ainda o rei vai pegar, vai dar os animais, vai dar 1000 peças de prata para ele, amém? Então, Deus, mesmo diante da falha de Abraão, tá?
Ele defende a aliança. Querido, você não sabe o que é favor. Nós não somos merecedores do que Deus faz conosco. Porque nós somos falhos de alguma forma. E muitas vezes a gente tem medo mesmo, muitas vezes a gente... Só que eu vou dizer uma coisa pra você, resistir o diabo e ele vai fugir de você. No dia mau, resiste Satanás. Queridos, eu sei que existe dias que Deus permite o diabo te atacar, mas para ver o que vai sair de dentro de você. O diabo, Deus permite o diabo te atacar, mas Deus coloca uma cerca, ele fala assim, diabo, você pode ir, mas é só até aqui, ó. Só que esse só até aqui é pesado. Parece que secou o mundo espiritual. Cadê Deus? E aí seu coração aperta. Quando eu tô debaixo, que eu sinto que tem uma nuvem de ataque, meu coração fica apertado. Vocês é assim também? Meu coração fica assim angustiado. Sabe quando você parece que vai receber notícia ruim? É esse sentimento que eu tenho. É uma sensação que parece que vai chegar uma notícia ruim. Sabe quando você tá apreensivo? Só que eu sei que Deus está esperando o meu posicionamento. O que eu faço quando eu estou sendo afligida, atacada? Porque Deus espera de você a sabedoria em consultar Ele, em ir para o secreto, em falar, Deus, fale comigo. Eu não me movo se o Senhor não falar. Amém? Certo? Então, queridos, nós não podemos, ser ignorantes e ficar sustentando o erro que... Gente, esses dias pede para Deus, Deus arranca a iniquidade, arranca na raiz, arranca. Fala, olha, você lembrou de uma coisa que você fez? Você está pedindo para Deus tirar a iniquidade. Vai lá e fala, Deus, eu sou isso, mas tira isso da minha vida. A confissão, queridos, ela é poderosa em Deus para destronar todo tipo de ataque espiritual, todo tipo de ciclo repetitivo. Eu estou vendo o mesmo ciclo voltar a acontecer. Porque quando Abraão vai para o Egito, acontece a mesma coisa lá. Agora aqui está acontecendo de novo. A mesma história, o mesmo padrão. É normal o mesmo padrão acontecer? Mas Deus interviu aqui. E eu quero que você entenda. Nós precisamos parar de ficar repetindo. Tem muita prova que Deus te coloca para você quebrar ela de uma vez por todas. Porque você já falou, Deus, me tira desse ciclo de iniquidade, me tira desse ciclo de repetição. Vira e mexe, você está caindo nas mesmas coisas. Só que é de um jeito diferente, é com gente diferente, é num lugar diferente. Amém? Certo? Então, a gente vê que mesmo através do erro de Abraão, Deus usa ele. Mas, queridos, a taça da misericórdia de Deus, um dia ela derrama. Eu lembro como se fosse hoje, uma profeta levantou e disse assim, assim te diz o Senhor, essa é a sua última chance de se posicionar com Deus. Isso é doído. Porque significa que você já usou todas as oportunidades. Quando Deus fala algo desse tipo para você, significa que você vai de arrasta se você cair de novo, se você fizer as coisas. Amém? E foi quando eu recebi uma palavra como essa que eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei, Deus, ou o Senhor me leva para a tua glória, mas se eu ficar na terra vai ser para manifestar. E eu tive um posicionamento radical, porque eu fiquei com medo daquela palavra. Eu fiquei com medo do velho homem que ainda estava ali dentro de mim. Eu falei, Deus, me esmaga, me passa na prensa. E comecei a jejuar. Eu falei, Deus, muda o meu caráter, eu não consigo mudar sozinha. Você falou, Senhor, eu não consigo. Hi, David Gava. Hi, Dave. Hi. Saludos. Querido profeta David Gava, ele vai estar conosco, está aqui na live, Manda aí uma mensagem para ele, falando que vocês estão com as expectativas muito altas. Esse homem é um grande profeta do Senhor. E ele vai ser muito usado na nossa conferência. Amém? Aleluia! Então, Deus, a taça da misericórdia de Deus, um dia ela termina. Deus avisa uma, Deus avisa duas, Deus manda o profeta, Deus fala com você em sonho. Mas chega uma hora que a taça da misericórdia de Deus derrama. E quando a taça da misericórdia derrama, vem o juízo de Deus. E quando vem o juízo de Deus, ninguém para ele. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho um coração extremamente generoso. Quem convive comigo, pastora, sabe? Mas olha só, às vezes Deus está tratando pessoas
E eu tenho um coração generoso e Deus usa muito isso. E às vezes a minha forma de amar é abençoar, é fazer algo. E muitas vezes, às vezes eu falo, eu acho que eu vou fazer isso para essa pessoa. E Deus fala, não. Porque eu estou tratando essa pessoa. E se você fizer isso, você vai me atrapalhar. Então a gente tem que ser obediente a Deus. Às vezes a gente quer abençoar pessoas que Deus está levando ela para o deserto. Já aconteceu isso com vocês? Você quer ajudar, você quer fazer, você quer ir, mas Deus fala, não, eu estou tratando, eu estou fazendo. Amém? Então, queridos, por que eu estou falando isso aqui para você? Para que você entenda, tá? Que a taça da misericórdia de Deus, ela derrama. Então, não deixa ela derramar. Continua posicionado. Leva Jesus a sério. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu conversava ontem com a pastora. O povo aqui não dormiu, não. Eu fui dormir, porque eu sei onde que dói em mim, tá? Ontem eu fui dormir umas 10h30. Eu falei, Deus, eu preciso dormir, porque senão amanhã eu não aguento. Esse povo tá acordado até agora. Ontem eu fiquei conversando aqui com a pastora Maria Leite, que é bênção. E eu falei pra ela, pastora, quanto mais eu vejo esse povo estragado dentro do evangelho, fazendo as coisas pra Jesus, estragado, fazendo as coisas erradas, mas eu tenho a necessidade de consagrar e buscar Deus. Porque, queridos, o trem tá feio. E quando eu vejo o que Deus tem feito através de nós, de vocês, eu não tô falando de mim, mas eu vejo hoje um povo orando. A pastora me contava que não tem, né, pastora? Não tem mais intercessão. Não tem esse negócio de jejum. É jejum de 4 horas. Aí não muda mesmo, não muda caráter mesmo. Queridos, pega a oportunidade que você está tendo de aprender sobre jejum. Pega a oportunidade que você tem de orar, ligar uma oração dentro da tua casa e cai para cima, porque esse é o caminho. O caminho não é largo. Sai desse negócio de evangelho da prosperidade. Eu acredito que Deus te prospera, mas só se você estiver alinhado com Ele. Porque não tem prosperidade com desalinhamento. Não pense que você vai prosperar comprando e devendo. Não pense que você vai prosperar sendo um caloteiro. Não pense que você vai prosperar cheio de legalidade na sua vida. Deus prospera sim, mas quem está alinhado com Ele. E deixa eu te falar outra coisa. Deus prospera quem trabalha. Porque, para mim, sinônimo de prosperidade financeira vem com trabalho antes. Pastora Maria, o anjo já chegou na casa da senhora com um saquinho de dinheiro? Ainda não. Tô esperando. Deus pode usar sim em momentos oportunos, pontual, para abençoar com uma oferta, para algo pontual, e Deus dá dentro do limite daquilo. Meu Deus. Forte. Então deixa eu falar aqui a verdade para vocês. Fica na presença de Deus. Jesus está voltando, nós estávamos aqui numa conversa. Jesus vai voltar muito rápido. E Ele precisa te encontrar com as vestes limpas. Eu não estou falando que você tem que ser um anjo glorificado. Eu estou falando que santificação é o fato de você buscar Deus todos os dias. Santificação é quando você entra para o teu quarto e todo dia você fala com Ele. Amém? Mas o povo hoje está dentro da igreja e não está vivendo a busca. Amém? Então, queridos, toda honra e toda glória ao Senhor. A verdade tem que estar nos nossos lábios. Ainda que você fale, mas às vezes eu falo uma mentirinha para agradar. Então não dá sua opinião. Fala assim, irmã, então eu prefiro não dar minha opinião. Se você tem que mentir para dar opinião, então você se abstenha da sua opinião. Mas não minta. Não seja omisso. Amém? Posicionamento libera cura coletiva. Dói fazer o que nós fazemos na madrugada. Dói ou não dói, apóstolo? Queridos, você vir 40 dias, você fala assim, nossa, hoje eu não acordei. Mas eu estou falando que vai fazer 3 anos que nós estamos na madrugada. Chova pau, pedra, chuva. E, queridos, isso afeta o sono, isso afeta muita coisa. E eu falo para você, é dolorido, mas eu sei que Deus está levantando um povo de oração. Deus está levantando um povo de oração. Amém? Então, para de mentir, para de omitir as coisas. Eu amo a vida da pastora Maria Leite, porque ela é uma pessoa que, como a pastora Ellen, eu tenho poucas pessoas de tanto caráter assim, ó, de exalar caráter, certo?
Mas para mim a pastora Maria Leite, a pastora Ellen são referências de caráter, de verdade. Se tiver algo errado, elas não aceitam. Não interessa a guerra que elas vão passar. Não interessa a turbulência que elas vão passar. Mas elas vão chegar em mim e falar assim, aposta, tem algo errado acontecendo. Preciso contar para a senhora. Vai levantar uma guerra contra a minha vida, mas eu preciso falar. E eu amo isso. Queridos, princípio é uma coisa que Deus só vai ter uma aliança com você se ele encontrar caráter primeiro. O que vai sustentar seu chamado, o que vai sustentar seu casamento, o que vai sustentar sua empresa. Porque se você prospera diante de Deus, você tem que ter caráter. Porque se você não tiver, o diabo vai vir e vai tomar tudo. Amém? Então a verdade, ela sempre vence, ela sempre vai prevalecer. Então, o que Deus quer de mim e de você? Posicionamento. Então, sempre peça, fala, Deus, afia o meu caráter. Queridos, com Deus não tem esse negócio de meia-verdade, jeitinho brasileiro. Sai desse lugar. Isso aí é uma iniquidade do Brasil. Esse negócio, dá um jeito, passa aqui, ó, paga a propina aqui, sai desse lugar. Deus odeia esse tipo de coisa. Amém? Glória a Jesus. Pastora, estão perguntando qual que é a sua janela de oração. Só na próxima. Ela vai entrar na próxima. Amém? Ela Estou no descanso. Ela está no descanso do Jeová. Amém? Mas ela vai entrar na próxima. Aí eu vou falar para você. Fala logo que é meio-dia, que é anjo da morte. Meio-dia a gente ora contra o anjo da morte. Eu oro na madrugada também. Amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Abra comigo em Lucas 10, 19. Você que pode. Lucas 10, 19. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô vendo, eu quero que você entenda que o ataque contra os intercessores de Deus, ele é um ataque real. E eu vi como agora nós entramos... Olha, a gente teve dimensão do nível da janela do Pessá quando entrou, né? Eu mudei as pautas toda, pus libertação em todas as pautas. Aí o ataque se levantou contra a garganta. Quem viu os intercessores tossindo esses dias? Muita gente gripada. Pelo menos aqui o tempo não mudou. Então, o que é isso? Isso é ataque do inimigo. Por quê? Nós entramos na janela do Pessá. A libertação intensificou. Nós entramos com pautas de guerra, expulsando demônio. Queridos, o que está chegando para nós, que é objeto caindo da estante, mesa estourando, coisa explodindo dentro da casa, é demônio saindo dos objetos. Amém? Pegou ou não? Então, queridos, engasgando sem voz, é isso aí. Então, o que eu quero que vocês vigiem? Talvez vocês... pela primeira vez, entrou no campo de guerra por tantas pessoas. Eu quero que você entenda, uma coisa é você orar por 60. 60. Você pode até nomear, mas tem uma coisa é você orar por pessoas que estão ali escutando essa oração está tocando nesses locais. Então o diabo fala assim, quem que está fazendo isso? Aonde que é a fonte? Aonde que está sendo isso? Então vocês não têm noção da ira de Satanás contra a minha vida e do apóstolo, que levantamos essa campanha. Vocês estão à frente na intercessão, cada um protegendo meia hora, 30 minutos ali. Mas você não sabe a ira do diabo. Por quê, queridos? Passou, já não é mais só sobre você, sua casa, aqueles que estão no pote. Deus falou para mim que nós estamos fazendo o maior ato profético de guerra, de conquista de território. Porque nós estamos colocando 90 dias de oração sobre isso. Amém? Então, olha, o cuidado é tanto que a Célia fica protegendo a janela enquanto o link está trocando, que dura uns 10 minutos, a Célia está orando. Ninguém para de orar. Para que seja 90 dias ininterrupto. Amém? E por que eu estou contando isso para vocês? Porque Satanás odeia quem ora. Odeia quem jejua. Odeia quem se santifica. Porque todo aquele que se santifica tem o cheiro do Cordeiro. Porque Jesus derrama o sangue dele. E isso começa a sair dos nossos poros, queridos. Porque Jesus nos santificou. Queridos, você sabe o que é um sacrifício vivo?
É quando você esmaga a sua carne. Amém? Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Eu quero ensinar aqui algumas estratégias de guerra para vocês. Amém? Eu quero ensinar aqui algumas coisas que você nunca mais vai esquecer. E eu quero que você se lembre. O demônio, Satanás, seja legião, ele tem que se dobrar ao nome de Jesus. E daqui a pouco a Maria Leite vai contar um baita de um testemunho para vocês. Tá? Mas deixa eu contar aqui para você. Nós precisamos ter sabedoria. Tá? Eu estou na janela agora de 90 dias. Nós, como anjos daqui da Global, anjos que eu falo responsáveis, os administradores. Então, nós somos aqueles que levam, eu e o apóstolo, nós levantamos essa campanha. Depois vem o profeta Gustavo, que segura, ele é o organizador dessa campanha, tá? Então, depois de mim, do apóstolo, do profeta Gustavo, tem todos os outros intercessores, são 48 por dia. Isso vai trocando a cada 7 dias. Ok. Principalmente vocês intercessores um do outro. Quando você recebe um sonho que o fulano vai ser atacado, aí você já vai lá, oi fulano, sonhei com a cobra, te atacava, te mordia. Isso é ignorância. Essa pessoa está à frente de um campo de guerra. Você contar o sonho, que adianta nada? Se Deus te deu o sonho, é para você orar. Então, às vezes as pessoas ficam inflamando a outra e às vezes não foi nem Deus que deu o sonho. Mas o diabo, ele quer minar o território com o espírito do medo. O espírito do quê? Da angústia. Então, querido, você teve um sonho com o fulano. Aí você pergunta assim, o que esse fulano tá fazendo agora? Nossa, esse fulano tá no campo de guerra. Por que eu vou contar esse sonho? Eu vou repreender, Pai, no nome de Jesus. Se esse sonho veio do Senhor, Pai, eu repreendo todo ataque contra essa pessoa. Depois que passa, lá na frente você fala, fulano, contar pra você, já passou, Deus já deu vitória. Vocês têm que ser maduro. Vocês têm que ser um povo inteligente. Vocês caem de fácil demais nas ciladas do diabo. Para de inflamar o coração de gente que está no campo de batalha. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Amém? Então, por exemplo, se eu sei que um filho meu espiritual vai fazer tipo uma imersão no negócio, eu sei, e às vezes eu tenho uma notícia difícil para dar, ou algo, eu não vou dar ali. Eu falei, gente, essa pessoa vai entrar no campo de batalha, essa pessoa... Gente, vocês precisam ter sabedoria com as coisas que vocês comunicam. Primeiro vai ver se esse sonho é de Deus. Se Deus te deu é para você fazer alguma coisa. Você contou para a pessoa, se Deus te deu... Agora vem cá. Eu acredito de todo o meu coração, Deus tem acesso a todo mundo. Então, muitas vezes, nós podemos ser pedra de tropeço. Então, você que é da intercessão, intercessores, eu estou dando aqui algo para vocês. Eu sou tão cabreira que quando é algo que eu vou ministrar libertação para 2, 3 mil pessoas, uma semana antes eu não atendo o telefone. Eu já falo, eu blindo o meu emocional, eu falo, posso? Não traz nada para mim. Aí tem gente que não entende por que às vezes eu sumo. Queridos, eu conheço o diabo e eu sei que ele vai tentar usar alguma coisa para me tirar do sério. Eu preciso estar intacta emocionalmente para entrar no campo de guerra. Eu preciso estar intacta espiritualmente. Então vocês precisam vigiar. Para de jogar conversa fiada. Para! Você que é intercessor. É uma sonhação, é uma coisa. E sai contando tudo. Gente, primeiro, isso aqui é de Deus. Às vezes a irmã não tem estrutura. Começou agora a interceder, não tem estrutura para receber aquele tipo de sonho, aquele tipo de informação. Por que eu estou contando isso para você? Isso aqui é estratégia de guerra. Peraí. Nós estamos numa guerra, nós estamos 90 dias. Eu contar não resolve nada. Agora eu orar resolve. Agora se eu conto, eu posso angustiar o coração dessa pessoa. Eu posso inflamar. Mas se Deus me deu, é para mim fazer alguma coisa. Para de contaminar o coração das pessoas. Principalmente você que é intercessor. Eu quero ensinar vocês a agir com sabedoria. Queridos, pré-conferência. Eu falo pra você, eu fico mais ou menos uns 30 dias me cuidando, porque Deus tá me dando unção, Deus tá me dando revelação, e eu não posso ser contaminada no emocional, eu não posso ser contaminada com nada. Não quero saber de nada.
Porque, e o meu apóstolo Joel Engel faz a mesma coisa. Ele não deixa ninguém nem tocar nele. Tá? Por que eu estou contando isso aqui pra você? Porque vocês têm que vigiar. Vocês estão bem aqui agora, mas daqui a pouco vocês estão ali, ó, acabados emocionalmente. Mas por quê? Porque fica vendo o que não presta, fica assistindo o que não serve. Você tá no campo de guerra, não assiste no jornal, não assiste notícia ruim. Aí você viu o que aconteceu com o pastor? Sai desse lugar aí. Você é um intercessor do céu, um intercessor de Deus. Então eu estou dando aqui para você estratégias de guerra no campo de batalha. Vocês viram nessa janela do Pessah, o diabo tá furioso. Porque tem muita gente sendo liberta. Eu vejo os demônios capotando, saindo, pulando dos objetos, porque sai agora. Cada intercessor que entra é uma violência na unção, uma violência na guerra. Eu acho isso maravilhoso. Vai saindo o diabo e ele tem que bater em retirada. Amém? Então, queridos, nesses dias de Pessah, cuida dos teus olhos, cuida dos teus ouvidos. Não fale nada de ninguém, nem no Pessah, nem fora do Pessah. Eu estava conversando com a pastora Maria Leite. Profeta Isaías, ele era um profeta já. Ele já era um homem separado. Mas ele não sabia que ele tinha os lábios impuros. Mas quando ele contempla a glória de Deus, o anjo tira Atenaz lá do trono, coloca na boca dele e ele fala: ai de mim que tenho lábios impuros. Aí o anjo vai falar assim: a iniquidade dos seus lábios foram tiradas. Iniquidade é aquilo que você fazia e não sabia. Até aquele momento, Isaías tinha lábios impuros, mas ele não via aquilo, mesmo sendo usado por Deus. E queridos, o que nós estamos tentando tratar nesse Pessah, e assim está acontecendo, é iniquidade. Porque iniquidade é algo que está entranhado em você e você não sabe. Amém? Tudo que você lembrar nesses dias, tudo que Deus te confrontar, fala: Jesus, eu sou isso mesmo, arranca isso de mim. Amém? Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele já falou audivelmente nos meus ouvidos: cadê seu Deus? Cadê o seu Deus? Ele falou assim, sarcástico: ai, você não disse? Para Deus, enquanto eu cuido dos seus, você cuida dos meus. Ai, Deus não está cuidando dos seus. E o Espírito Santo falava assim: resiste só mais um pouco, ele já vai embora. E eu de joelhos, chorando, me acabando. E o Espírito Santo falava assim: filha, fica em silêncio. Ele quer que você blasfeme. Ele quer que você gere dúvida. Ele quer que você fique falando: por que, Senhor? Quando o Espírito Santo falou aquilo para mim, eu falei: eu te adoro, eu te glorifico. Eu falei assim: ainda que a figueira não floresça, tu és o Todo-Poderoso. Tu és o meu amado. Quando eu comecei a glorificar Deus, no meio daquela dor, eu só vi ele recuando, ele tirando o rabo dele daquele ambiente, indo embora. Deus permite o diabo te atacar, mas Deus coloca a barreira de limite, porque Deus quer ver o que você faz quando o diabo está afligindo, para ver o seu posicionamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda prova que você passa, Deus está vendo o que você vai fazer, como você reage. Você sempre tem dois caminhos. O caminho onde você vai usar a unção do morto. É Cristo que vai manifestar através de você. Você quer, queridos, eu falei para vocês esses dias da unção do morto, que é a unção que você fala assim: já não sou mais eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. E quando você está debaixo dessa unção, por mais que você é colérico, sanguíneo, você é a pessoa do posicionamento. Por mais que você é essa pessoa, você não reage. Porque o Espírito de Deus tem um domínio sobre você. O fato de você não reagir a um ataque, um confronto, não significa que você não sinta. Você sente sim, porque você não deixou de ser ser humano. Você não se tornou um anjo glorificado. Mas é o que você faz com o ataque. Pegou ou não? Então, eu vou falar algo para vocês. Deus quer ver o que acontece com você. Quando você está passando
no Getsemane. Quando você fala assim, Deus, afasta esse cálice de mim. Oh, Deus, tá difícil. Querido, você acha que eu não falo, apóstolo? Põe a mão na minha cabeça que eu tô querendo abandonar tudo. Ele vem, bota a mão, põe a mão em mim. Eu queria, o dia que você fala assim, apóstolo, eu queria sentir um pouquinho o que você sente. Pede para Deus te colocar 5 minutos só nas tuas costas. O peso. Mas Ele também me dá unção para suportar isso. Deus já me tirou dessa unção umas 2 vezes para mim sentir um mundo normal como é um mundo normal. Por isso que as pessoas vivem angustiadas, ansiosas. Amém? Porque quando Deus te leva para um nível de guerra, de batalha, Ele também te dá unção para isso. Amém? Queridos, eu tenho muita experiência sobrenatural com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. O nosso espírito, isso é coisa para uma imersão, um seminário. O nosso espírito guerreia. Mas para isso você tem que estar posicionado. O nosso espírito sai para guerrear. Ele está nas cores celestiais guerreando. Então você se posiciona com Deus. Você se posiciona com Deus. Apóstola, a senhora veio no meu sonho, a senhora orou por mim, a senhora fez isso, a senhora me mostrou lá fora os demônios. O que eu escuto de coisas assim, mas para isso nós temos... Isso só na escola de profeta. Por quê? Isso é o alto nível profético que Deus faz. Amém? Queridos, o profeta é uma criatura complexa. Porque o profeta, ele é Deus. Ele troca qualquer coisa por Deus. Amém? E eu vou falar uma coisa pra você. Deus usa o profeta na dimensão que você nem imagina. Eu vou em lugares que vocês não têm noção. Mas isso eu vou deixar pra contar na escola de profeta, porque eu não quero dar álibi pros religiosos. Eu só vou dizer uma coisa pra você. Tudo está disponível para os filhos de Deus. Mas você tem que crer. Você tem que viver mais no sobrenatural do que no natural. Então para de escutar essas porcarias, fica vendo essas coisas. Escuta testemunho que te edifica, escuta coisas que te levam mais perto de Jesus. O diabo ele tem que se dobrar ao nome do Cordeiro. O diabo tem que se dobrar ao nome de Jesus. Mas tem gente que não consegue viver isso porque crê mais no poder do diabo do que no poder de Deus. Eu vou dizer pra você, o diabo, ele não aguenta uma pessoa posicionada. Não por causa do que você é, mas por causa do que você carrega por estar posicionado. E você sabe o que você carrega? O Espírito Santo de Deus, a glória de Deus manifesta em você. Um dia, eu tava bem sarcástica naquele dia, que às vezes eu fico na unção, aí eu falei assim, o demônio manifestou, eu falei, mão pra trás, de joelho, fica calada. Ele, te odeio, e começou com esse negócio. Eu falei, cala sua boca. Eu falei, sente aqui no meu braço o cheiro do cordeiro. Gente, esse demônio ficou doido. Ele começou a gritar e rosnar. E por que eu tô falando isso? Você precisa crer no que você vive com Jesus. Você precisa crer no óleo que você carrega. Você precisa tomar posse da autoridade que está sobre a sua vida, que foi mencionada em Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos fará dano. Amém? Queridos, Jesus falou assim, toda a autoridade me foi dada no céu. E Jesus falou, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16:17. Mas por que você não manifesta isso? Porque você acredita mais no poder do diabo. O diabo, queridos, quem é Satanás? Não, você não entendeu quem você carrega dentro do peito, dentro do teu espírito. O Espírito Santo habita. É Deus dentro de você. E quando Deus habita dentro de você, você é cercado por anjos. Ontem, eu esqueci de falar, pastor, ontem eu estava ali no manto, a minha visão foi lá para fora e eu vi um cerco de anjos. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Queridos, eu quero que vocês entrem num lugar que você fala assim, daqui eu não volto mais pro natural, não volto mais. Você precisa contemplar a glória de Deus. Você precisa contemplar
as experiências, mas Deus só dá experiências para quem não é natural. Você tem que viver passado na unção. Queridos, Deus não dá esse tipo de experiência. Hoje eu vejo, Deus me leva, me arrebata. Deus arrebata sentidos, isso nós vamos falar na escola de profeta. Quando Deus arrebata o seu sentido, Ele leva o seu olfato, Ele leva o seu ouvido no lugar, Ele leva os seus olhos num lugar para ver algo. Igual eu tô na oração, eu parei da frente de uma loja com a fachada verde. Hoje tinha bolas daquelas de boia na frente, estava escrito utilidades e acessórios, coisa tudo, fachada verde, numa esquina. E Deus estava quebrando uma obra de feitiçaria que foi feita dentro da própria família. Então assim, essas loucuras você vai viver em Deus, está disponível para você, mas para isso você tem que viver em consagração. Você tem que respirar a atmosfera de glória. Amém? Glória a Jesus. Então, todo joelho tem que se dobrar, mas para isso você tem que crer. Tem gente que tenta usar o nome de Jesus, mas sem revelação, sem autoridade. Às vezes você viu aí gente famosa na televisão, fica, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque aprendeu a falar isso. E eu vou falar uma coisa para você. O nome de Jesus por si só carrega poder. Mas para usar o nome dele, você tem que saber como que pega na espada. E o valor da espada. A gente às vezes fala assim, mas como que é isso? Calma que a pastora já vai contar o testemunho. É poderoso o testemunho. Você vai ficar arrupiado, igual diz meu irmão. Você vai ficar arrupiado. Pra você, eu gosto muito de analogia. Deus me deu essa, eu achei incrível. Imagina que você nunca usou uma espada. E espada é pesada, não é? Uma espada de ferro pesada. Imagina uma espada de 7 quilos. Você nunca usou a espada. A espada é o nome de Jesus. Você é aquele que tem a habilidade de usar a espada. Mas se você nunca pegou essa espada na mão, você até se levantou a espada, só que quando você levantou, você não conseguiu sustentar. Porque você não tem autoridade. E autoridade você não tem musculatura, você não tem habilidade na espada, você não conhece o valor da espada, você não tem prática na espada, porque nós crescemos em autoridade. Agora imagina uma pessoa que começou com uma espada de meio quilo, depois ela pegou de 1 quilo, depois ela pegou de 2. Agora ela tá com uma lança na mão, que é o nome de Jesus. E ela pega essa lança como se fosse nada. Não é que a lança perdeu a espada, mas que ela criou autoridade para segurar a lança e a espada. Então tem gente que às vezes quer usar o nome de Jesus, mas não tem habilidade na espada. Não tem sustentação, não tem musculatura o suficiente. Não adianta só falar o nome de Jesus, tem que ter revelação. Tem que estar qualificado para usar. Os próprios discípulos de Jesus, andando com Cristo, eles já expulsavam demônios. Eles se depararam com uma casta um pouco mais complicada de ser expulsa. Ali, queridos, não faltou o nome de Jesus. O nome de Jesus estava lá. Faltou a autoridade. A autoridade anda com uma palavra, fé. Eu preciso crer que o que eu carrego é superior àquilo que eu estou vendo. Porque se eu não crer, queridos, fé anda casada com autoridade. O que faltava para os discípulos era fé. Mas para gerar fé, como que gera fé? Jejum e oração. Quanto mais eu jejuo, mais convicção eu tenho de Deus. Quanto mais eu oro, mais convicção eu tenho de Deus. Então é sobre isso. Então eu vou trazer aqui agora a pastora, tá? Amor, dá essa cadeira para a pastora, né? Eu fico aqui do ladinho dela. Glória a Jesus. A pastora vai vir aqui trazer um testemunho poderoso, tá? E eu quero que você escute esse testemunho para que você saiba que todo demônio tem que se dobrar ao nome de Jesus. Isso aqui é para você vir com tudo. E outra, o lugar que você mais vai ter autoridade para a guerra é a madrugada. Você quer ser um libertador em alto nível? É ou não é, pastora? Madrugada, amém? Então eu vou passar aqui para a tocha de Deus. Aleluia! Shalom, povo de Deus, como vocês estão? Coisa linda de Jesus. Amados, é um testemunho muito forte que eu compartilhei nessa noite, a noite passada, com a apóstola e as meninas aqui na casa dela. Algo extraordinário que eu passei. Há poucos dias, tem mais ou menos 1 mês e meio,
eu fui cortar o meu cabelo, tirar umas pontinhas, né? De quase que eu não tenho de cabelo, né? E quando eu cheguei ali naquela cabeleireira, ela perguntou assim, o que é que você faz? Aí eu já não faço mais, eu não digo que eu sou contadora, eu já digo que eu sou libertadora. Eu sou libertadora. Aí ela ficou ali cortando meu cabelo e fazendo hora, beleza, maravilha. Quando ela finalizou ali, ela falou assim, a senhora faz uma oração por mim? Eu falei, faço sim. E aí, naquela oração ali, quando eu estava orando por ela, ela pediu um abraço. E eu fui e abracei essa mulher. O nome dela é Joana, Dona Joana, cabeleireira. E eu abracei ela. Quando eu comecei a abraçar ela, o Senhor descortinou para mim a casa dela. Eu estava no salão dela, mas o Senhor descortinou o quarto dela. E eu comecei a falar em línguas com ela e falando todos os detalhes do quarto dela. E essa mulher chorava demais. Essa mulher chorava muito. E aí chegou uma cliente, sentou lá e eu falando línguas, muitas línguas ali. E o que acontece? Passou um rapaz de mais ou menos uns 22 anos, e ele estava do outro lado da rua. E ele ouviu eu falando em línguas. E quando ele ouviu eu falando em língua, ele atravessou a rua e ele se curvou na calçada. Ele se agachou, assim, ele colocou as mãos na calçada e se abaixou e ele ficou ali. Igual quando um cachorro está querendo uma caça, ele ficou ali naquela posição. E eu vendo, a porta dela era de vidro, e eu vendo aquela situação. Eu falei, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? E eu estava ali profetizando no nome do Senhor Jesus na vida da Dona Joana. E quando terminei ali, eu fui abrir a porta para mim ir embora. Quando eu abri a porta, ele levantou assim e falou assim, não chega perto de mim, não chega perto de mim, não chega perto de mim. Eu falei, calma. O que é que foi? O que é que está acontecendo? Ele falou assim, não, esse monte de anjo aí, esse exército que está com você aí, eu não quero que chegue perto de mim. Eu falei, não, se você está vendo os anjos que estão comigo, o exército que está comigo, deixa eu orar por você. Ele falou assim, não, eu não quero que você ore por mim. Eu falei, mas por quê? Aí ele pegou a camisa assim e ele levantou. Quando ele levantou assim, ele estava cheio de guias. Aqueles cordão bem grande assim, que atravessava ele levantou assim, ele todo cheio de tatuagem. E ele começou a falar para mim, não, eu não quero que você toque em mim porque eu sou bruxo. Eu falei, mas como? Não. E na hora, o Espírito Santo me trouxe a figura do gadareno. Na hora. Porque ele conheceu as vozes do Espírito Santo. Teve que se curvar. Ele teve que se curvar diante das línguas que eu estava falando. E ele falava assim para mim, assim, com muita veemência de quem conhecia. Ele falava assim, eu conheço essas línguas não são da terra. Eu conheço isso aí. Eu conheço essas línguas não são da terra. E eu falei assim, e você conhecendo, você vai fugir, não deixa eu orar por você. E ele começou a falar assim, não, eu não quero, porque eu tenho autoridade das trevas. Se eu disser para essa planta aqui, porque nós estávamos assim, tinha uma calçada e tinha uma planta, tinha umas plantinhas lá da cabeleireira. Ele falou, se eu disser para essa planta aqui murchar, ela vai murchar, ela vai morrer. Aí eu falei, não, mas o exército que está comigo, ele transmite vida, deixa eu orar por você. E ele saiu correndo. Então, amados, o Satanás, ele tem que se curvar. Se você carrega verdadeiramente a presença do Altíssimo, Satanás, ele tem que se curvar. Então, ele reconheceu que o exército que estava comigo era poderoso. Era mais poderoso do que as trevas que ele carregava. Mas ele não quis se curvar. Ele não quis se curvar diante de Deus, porque ele aceitou andar nas trevas. E ele só tinha 22 anos. Por que eu não insisti tanto? Você poderia dizer assim, pastora, mas você poderia insistir. Mas, amadas, quem iria cuidar daquele homem se eu fizesse a libertação dele ali na rua? Quem iria cuidar daquele homem? Eu nunca vi esse homem. Quem iria? E se a pessoa... E ele não queria também. E ele não queria. Porque entendeu? ele sabia. Ele sabia amado, se acontecesse... Já ia acabar com ele também. Ia acabar com ele. Se ele aceitasse fazer ali, quem depois iria cuidar desse homem? Né? E aí ele iria voltar a cair, e aí vinha mais os demônios, mais 7, mais 20... 22 anos. Bruxo. 22 anos já era bruxo. Então, amado, isso não é historinha de carochinha, não. Eu passei por isso, eu vivi isso.
Eu vivi isso. E quando eu saí daquele salão ali, eu fui em disparado, porque eu já queria contar para as intercessoras, para as meninas lá do grupo, e elas ficaram tudo assim, uau, que coisa linda, que coisa extraordinária. Então, amados, o inferno é real. Não brinca de ser crente. Não fica posicionado. Fica posicionado. Você está vendo, a apóstola está dizendo da escola profética? Presta atenção, amado. Vai com sede, vai com fome. Enfrenta todos os teus medos. Você que prega em muitas igrejas fala que hoje é difícil um lugar que busca. É o que eu estava falando para a apóstola. Amado, eu congrego na Assembleia de Deus mais de 30 anos. Não tem oração. Não tem oração. Tem ciclo de oração, mas é só o nome. Não tem oração, amadas. Não tem jejum. Não tem oração de... Ninguém ensina essas coisas. Então, eu aprendi a guerrear com a apóstola. Eu aprendi a guerrear com a apóstola. Eu era cheia de religiosidade. Mas o Senhor... Pastora, conta o fato que perguntaram se a senhora tinha empurrado. Que a senhora... Muita gente sabe porque eu conto nas lives, né? Eu faço live, muita gente sabe. Eu fiz Teve o janeiro profético na igreja que eu congrego. E ali uma moça, uma jovem senhora, ela sentou do meu lado. E o homem que estava pregando, o pregador, ele falou, vem pra frente, você que sentiu alguma coisa. E ela falou assim, eu quero ir lá na frente, mas eu tenho vergonha, você vai comigo? Eu falei, eu vou contigo, eu te acompanho. Então, eu fui com ela até na frente no púlpito. E só que o pastor que estava ministrando, ele não desceu para orar. Ele disse assim, você que veio acompanhando, você ora pela pessoa que veio com você. Aí eu falei, meu Deus do céu, lá vai. Né? Quando eu comecei a orar, eu coloquei a mão aqui, a gente aprende com a apóstola Larissa, é ou não é? Nós não botamos a mão na cabeça, né? Nós respeitamos, nós colocamos a mão no peito, aqui no ombro, né? Que era a mulher, aqui. Então, eu coloquei a mão nela. Quando eu coloquei a mão, a mulher desabou, pá, caiu no chão. Ela caiu no chão ali e eu comecei a ministrar, comecei a fazer a libertação, tal. Ela se libertou e eu comecei a ministrar o Espírito Santo, o amor de Deus sobre a vida dela. E ela recebeu. Ela ficou impactada, ela ficou assim, maravilhada com o que Deus fez. Só que aí quando ela levantou, que ela sentou no banco, 2 obreiras foi ao encontro dela e fez a segunda pergunta para ela. A Maria Leite te empurrou? Nossa. Meu Deus. Vocês combinaram? Você combinou porque você estava sentado do lado dela. Vocês combinaram lá para você cair, para ela orar e você cair. E ela começou a chorar. Porque ela se sentiu confrontada ali pelas amiguinhas dela, amiga dela, que vai ali, né, almoçar, jantar nas casas dessa. Não sabe que é avivamento. Não sabe. E ela veio ao meu encontro dizer assim, Maria Leite, eu estou muito triste. Eu falei, como você está triste se você recebeu a unção, se você recebeu a libertação? Ela disse, não, é porque a irmã Ciclana e fulana veio me perguntar se você tinha me empurrado, se a gente tinha combinado para mim cair. Aí eu falei, minha amada, eu já eu sou blindada, isso aí não me atinge. Isso aí não me atinge, não é sobre mim. Elas não estão falando sobre mim, elas estão falando sobre o que eu carrego. E o que eu carrego é a presença de Deus. Então eu não posso me preocupar com isso. Eu não vou entrar em guerra. É o que eu falo nas minhas lives. Quando entra alguém criticando, mas é mulher que está pregando, mas é isso aqui, mas é assim, mas é assado. Mas eu não vou discutir com Satanás. Deixa ele aí, ouvindo a palavra. Você está entendendo? Porque o que está conosco é maior do que o que está com ele. Então você só tem que exalar o amor de Deus. E a gente já viu coisa, né? A gente já viu muita coisa. A gente conta aquela mulher que só foi liberta quando tirou o colarzinho de Exatamente. Isso foi em Caeiros, né? Foi em Caeiros. Foi em Caeiros. A apóstola foi fazer lá um culto que o irmão Vicente ganhou ali, né? Era uma quadra, né? Ele lotou. Tava lotado lá. E aí caiu uma chuva. Terminou o culto, caiu uma chuva. Então muita gente ficou ali sem poder sair. E ali, quando nós estávamos todos reunidos, conversando sobre o culto, eu levantei, eu nem lembro mais, eu levantei, acho que para ver a chuva. Quando eu passei para a moça endemoniou. A moça caiu endemoniada ali no salão. E ela caiu assim, naquele barulho, aquele negócio, aquela coisa muito feia. Muito feia. E eu comecei ali a ministrar e falava, né?
tentava ali, fui em tudo que eu tinha aprendido e o demônio não saía. Pastor Edson Ângela chegou perto de mim e começou a falar: Maria Leite, fala sobre isso. Eu falava nada, e o demônio não saía. E Edson Ângela falava mais outra coisa: fala, quebra isso, quebra aquilo, quebra isso. E tudo eu ia. Não aparecia nada, não saía. Aí na hora assim, eu olhei pro pescoço dela e ouvi o colar. E o Espírito Santo falou no meu ouvido: tá aqui. Eu peguei o colar dela assim, eu falei: com licença, peguei o colar, pá, arranquei. A mulher que começou a gritar. E a apóstola só de camarote vendo ali, junto com um monte de gente, toda descabelada. Porque quando termina a libertação, tá todo mundo descabelado. Entendeu? E o demônio caiu. Aí a gente ministrou ali e a mulher foi liberta. Ou seja, o demônio estava no colar. E eu perguntei para ela: quem te deu esse colar? Como que esse colar chegou até aqui? Ela tinha ganhado de um namorico que ela teve, né? Ela tinha ganhado de um namorico. Então, amados, você toma muito cuidado com o que você ganha. Você presta atenção. Você é cristão. Você é escolhido. Você carrega a presença. Às vezes fica encantado e nem sabe. Você fica encantado e nem sabe. E muitas das vezes, querido, por você conhecer a pessoa, você diz: não, essa pessoa me ama. E na verdade não ama. A pessoa quer a sua desgraça. A pessoa quer derrubar você. A pessoa quer acabar com você. Então, meu amado, confie só em Jesus Cristo. Ore, tudo que você receber, ore, consagre ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor e esquece o resto, porque se você estiver protegida por Ele, você vai longe, amém? Deixa eu devolver aqui para a apóstola. Oh, glória! Aleluia, obrigada, pastora. Gente, é forte, né? Essa mulher já viu cada coisa comigo, a gente já passou cada uma, a gente já teve cada experiência. Mas quando ela traz pra mim, porque eu falei assim: pastora, mas nem as mulheres, tem alguém lá do ciclo de oração que ora e jejua? Ela falou: 4 horas, apóstola? 4 horas? Orar quando vai ter um evento, uma festa na igreja? E queridos, o que eu quero trazer pra vocês não é que é na Global Fire. Deus está levantando um exército no reino dele, tá? Eu sei que o Senhor está levantando um povo, porque Jesus está às portas. Então, querido, mergulha. Se te ajuda a orar na madrugada, continua, liga a oração na tua casa, vai pra cima, porque só assim que a gente vai ter autoridade. Amém? Glória a Jesus. Um beijo no coração de vocês, um dia abençoado. Amo vocês. Beijo, beijo, beijo. Shabbat shalom.